do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por intermédio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por intermédio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por intermédio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Dia da paixão do Senhor, aquele que se humanizou para se tornar semelhante a cada um de nós, exceto no pecado. Esteve durante 33 anos junto com o povo de Deus e, de uma forma melancólica, triste, foi julgado à revelia, passou pela autoflagelação, carregou a pesada cruz, a cruz de nossos pecados. E no Monte Calvário, chamado também de Gólgota, que significa lugar da caveira, ali fora crucificado, juntamente com São Dimas e o mau ladrão Gestas. Momento de dor, momento que se reverencia não só uma vez por ano, mas todos os dias, de uma forma incruenta na celebração eucarística, mas também no coração do cristão que ama verdadeiramente a Deus. O sofrimento de Jesus se repercute em cada criatura, em cada ser humano, porque sabe-se que todo aquele sangue por ele derramado foi para a nossa salvação. Por isso, é inadmissível um ser humano se tornar indiferente a tudo aquilo que Deus fez por nós, que faz por nós e certamente continuará fazendo por nós. Tudo por amor. Quero me expressar mais uma vez que jamais eu mudarei o meu comportamento de cristão. Confessei corajosamente que faço questão absoluta de conservar a tradição da Santa Igreja, da forma que aprendi, quando ainda no meu tempo de criança, a liturgia era completamente diferente do que é hoje. Claro que respeito o pensamento e a fé de cada um, porque a fé
é a joia que Deus colocou nessa caixinha de segredo que temos em nosso peito, que é o nosso coração. Somente Ele conhece o coração de cada um de nós. Somente Ele pode julgar. Portanto, quero deixar claro para todos, seja leigos, ou sacerdotes, ou bispos, quem quer que seja, que a minha posição jamais será mudada. Será sempre conservada, porque amo a Jesus Cristo, apesar das minhas limitações. Quando a gente fala de uma forma profética dos acontecimentos eclesiásticos, não é no sentido de julgar a ninguém, de forma alguma. Nem mesmo a Judas Iscariotes, que vendeu Jesus por 30 moedas. Nem a ele a gente faz referência no sentido de julgamento. A gente observa muito esta questão por princípios católicos e morais. Quando se fala de uma situação eclesiástica, a gente está falando dos acontecimentos reais, amplamente visíveis, que estão acontecendo nesta igreja que Jesus Cristo deixou com tanto amor para formar a unidade do seu povo. Nós somos o seu rebanho. Ele é o nosso verdadeiro pastor. Quando se expõe a profecia, se expõe então os acontecimentos que vêm se realizando desde o Concílio Vaticano II, que fora preparado um século antes da realização deste concílio, na década de 60. Então eu sou uma pessoa bem informada, graças a Deus, principalmente pelo Divino Espírito Santo, por intermédio de sua amadíssima esposa, a Virgem Santíssima. Quando se fala nos acontecimentos atuais e reais na igreja, não estamos julgando a ninguém, citando o nome de ninguém, nem do clero e nem também dos leigos. Tenho este princípio sem respeitar a fé de cada pessoa. Amo a igreja profundamente. Um dia tive a tristeza de ouvir de uma pessoa que prefere errar com a igreja do que acertar sem ela. Primeiro, que a igreja jamais erra. Ela é infalível, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. Ela jamais errou e jamais errará no seu aspecto sobrenatural. Agora, no aspecto humano, sim. No decorrer dos séculos, sim. Então, eu particularmente prefiro sempre acertar com a igreja de Jesus, porque ele é o cérebro da igreja, é o cérebro do seu corpo místico. É ele quem nos comanda. E neste tempo de inversão de valores, o clero
quer ditar as normas para o seu Criador, para o seu fundador. O clero quer retirar do centro dos tabernáculos das igrejas pelo mundo inteiro Jesus sacramentado. Isso já se realiza há muitos anos. Isto faz os olhos de Maria derramarem lágrimas pelo mundo inteiro, ao ver o seu filho ser retirado do centro de sua casa e colocado de fora. Não, Jesus, vivo, de corpo, sangue, alma e divindade, deve estar centralizado no tabernáculo central do seu santuário e jamais colocado num ângulo perdido. Tudo isto é cumprimento de profecia. Então, se sacerdotes, bispos, leigos não sabem disso, fiquem sabendo. Daqui a pouco farei a leitura de 2 mensagens de Jesus, ditadas ambas na Sexta-feira Santa, em março do ano de 2013. Poucos dias após a retirada do Santo Padre, o Papa Bento XVI. E também poucos dias após o conclave que elegeu Jorge Mário Bergoglio. Farei a leitura destas 2 mensagens extraídas do Livro da Verdade. Não são palavras minhas. Não sou ninguém dentro do corpo místico de Jesus. Não me considero nem mesmo uma cutícula de uma unha neste corpo místico que é a Santa Igreja. Mas, apesar das minhas limitações, o meu coração sempre esteve e sempre estará aberto para levar a verdade de Deus para o seu povo. Sem medo, como diz o ditado popular, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim nos disse Jesus no Evangelho de São João. Estamos vivendo num tempo que muito é perceptível, muito que não está correto. E tenho certeza que não estou julgando. Qual é a identidade, por exemplo, de uma autoridade policial? É o tenente? É o capitão? É o major? É o coronel fulano de tal? Qual é a identidade de um bispo, de um episcopado? É Dom José Aristeu Vieira, o nosso querido bispo da nossa Diocese de Luz. A identidade de um sacerdote é o Padre Júnior, Padre André. Então, o substantivo padre reverencia, identifica quem ele é. É sacerdote de Jesus. Agora, por que dizer Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, segundo Mateus? Não, eles são santos. Eles têm essa identidade de santos, estão no altar de Deus, estão na igreja triunfante. Então, a palavra santo, o substantivo santo, é a identidade daquele que está na glória do paraíso.
Assim como o doutor formado em medicina, doutor Roberto, doutor formado em direito, doutor Paulo, e vai por aí afora, assim também deve ser com o santo São Vicente de Paulo, São Cosme e Damião, enfim, esta imensidão de santos beatificados, canonizados pela Santa Igreja e também aqueles já santos neste mundo, muitos enclausurados em conventos, dedicando toda a sua vida a Deus. Então são dados reais que estão acontecendo nesse tempo. Quem sou eu para discordar? Mas vou discordar sim, porque o meu coração ama profundamente a este que nasceu da mais extrema pobreza e que derramou seu sangue na cruz pela minha salvação. Farei agora a leitura, vou me sentar, porque estou muito emocionado ao trazer para o povo de Deus essas palavras de exortação que vêm do alto, não são minhas. Eu sou apenas um pobre microfone por onde passa a palavra, a vontade de Deus. Teremos primeiramente a leitura de Nossa Senhora na Sexta-feira Santa. A filha vai fazer a leitura e a data. Mensagem do dia 20 de abril de 1984, Sexta-feira Santa. Ao lado de cada altar. Sou a vossa mãe, tão dolorosa. Encontro-me ao lado do meu filho Jesus, no momento em que soube ao Calvário, esgotado por um imenso sofrimento e pelo peso da cruz, que carrega com mansidão e amor. Os pés deixam marcas de sangue no chão. As mãos apertam a cruz, que pesa sobre os ombros chagados. O corpo está dilacerado e contundido pelo padecimento da terrível flagelação. Rios de sangue escorrem da cabeça, das feridas abertas pela coroa de espinhos. Com que dificuldade sobe Jesus? Que sofrimento lhe provoca cada passo que dá em direção ao cume do Calvário. Cambaleia, depois para. É abalado pelos tremores da febre e da dor. Inclina-se como para recobrar novas forças. Não pode mais e cai por terra. Eis o homem, eis, filhos, o vosso rei. Queria socorrê-lo com ímpeto do meu coração de mãe, ajudá-lo com a força da minha dor, ampará-lo com o conforto da minha presença, com o gemido da minha oração. O acaricio, o acompanho com a angústia de uma mãe ferida, conduzo-o ao cume do Gólgota, sobre o meu coração imaculado, já unido ao seu numa única oferta à vontade do Pai. Estou ao seu lado quando o despojam das suas vestes, e com um gesto de mãe, compreendendo é colhido pelos carrascos, dou o meu cândido véu para que seja protegido no seu pudor. Olho para ele, quando o estendem entre o patíbulo. Sinto os golpes do martelo nos cravos, que lhe transpassam aos pés e os pés. Penetra na minha alma o terrível embate da cruz no solo, que o faz estremecer de dor. Estou aos pés da cruz, nessa Sexta-feira Santa, a viver com meu filho as longas e terríveis horas da sua paixão. A paz que desce do seu corpo imolado
Envolve-me como num manto, invade-me como um rio de graça, e sinto-me abrir a uma imensa capacidade de amor. A minha alma abre-se a uma nova e maior vocação materna, enquanto o meu coração imaculado recolhe cada gota preciosa da sua dor, durante as horas da agonia. Ó meus filhos, esta sexta-feira santa iluminou verdadeiramente cada dia que o Senhor vos concedeu do vosso terreno peregrinar, porque foi neste dia que fostes redimidos. Olhai todos para aquele que hoje transpassaram. Deixai-vos lavar pelo seu sangue, penetrar pelo seu amor, girar pela sua dor, esconder nas suas chagas, abrigar pelo seu resgate, redimir pelo seu novo e eterno sacrifício. Esta sexta-feira santa repete-se quando Jesus se imola ainda por vós, embora sem derramamento de sangue, no sacrifício da Santa Missa. Renova-se misticamente para vós o dom supremo neste dia. Mas, junto com Deus, que se imola, repete-se também a oferta dolorosa da vossa Mãe Celeste, que está sempre presente ao lado de cada altar em que é celebrada a Santa Missa, tal como esteve durante esta longa e dolorosa Sexta-feira Santa. Que a vossa confiança seja grande e inabalável. O mal, todo o mal e o espírito do mal, Satanás, vosso adversário desde o princípio, foi vencido e já está reduzido à perpétua escravidão. Não vos apavore, nem vos perturbe o seu grande agitar-se de hoje em dia. Vivei na alegria e na paz de Jesus. Doce e mansa vítima oferecida na cruz ao Pai, como preço do vosso eterno resgate. Agora que a escuridão desceu novamente sobre o mundo e a noite envolve a humanidade transviada, olhai nessa sua sexta-feira santa para aquele que transpassaram, para compreenderstes como a vitória sobre o mal, sobre o ódio e sobre a morte já vos foi obtida para sempre pela força do amor misericordioso de Jesus, vosso divino Redentor. Queridos irmãos, eu quero só lembrar que no último vídeo eu havia dito a vocês que aquele véu que cobre as partes íntimas de Jesus é o véu da própria Virgem Maria Santíssima. É o que foi dito nesta mensagem de hoje. Vou reler esse trechinho para lembrar a vocês. Quando estendem o meu filho sobre o patíbulo, sinto os golpes do martelo, os cravos que transpassam as mãos e os pés. Penetra na minha alma o terrível embate da cruz no solo, que faz estremecer de novo. Estou aos pés da cruz nesta sexta-feira santa, a viver com o meu filho as longas e terríveis horas de sua paixão. Retiro o meu véu e o coloco sobre o seu corpo para cobrir as suas partes íntimas. Então, queridos irmãos e irmãs, tudo o que é dito neste canal é comprovado nas Sagradas Escrituras, nas mensagens autênticas aprovadas pela Igreja de Nossa Senhora. Também nas mensagens de Jesus do livro da verdade,
que é onde se revela o que há de mais profundo. Vejo nas redes sociais muita gente dizer o que não sabe, o que está dizendo. Muitos equívocos, e isto confunde muito a mente do povo de Deus. Cada canal fala-se um acontecimento diferente. E, na verdade, não tem muito a ver com o autêntico caminho profético, que só Deus sabe o momento dos acontecimentos. Mas, por outro lado, também nos aponta os sinais que nos indicam a realização dos grandes momentos de tribulações, em todos os aspectos. E a gente aqui, ao dizer sobre isso, não é no sentido de amedrontar ninguém. Muito pelo contrário. Sabemos que a paz vem do céu, vem do alto. E nós vamos conseguir esta paz com esta junção da igreja triunfante com a igreja padecente e militante. Com o encontro com a Nova Jerusalém, com a Jerusalém Celeste. Quer queiramos, quer não queiramos, estamos nos dirigindo para o capítulo 21 do livro do Apocalipse. Novo céu e nova terra. Então, eu sigo esta linha profética, única, santa, da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Vejo tanta gente falar tanta coisa sem sentido. Às vezes fico pensando, será que Nossa Senhora veio ao mundo fazer um turismo? Esteve em Garabandal? Será que ela foi lá no sul da Espanha fazer um turismo, naquela região montanhosa? Fazer aquela visita com Conchita Gonzalez? Será que ela veio fazer um turismo lá em Fátima, na Cova da Iria? Conhecer os 3 pastorinhos, Francisco, Jacinto e Lúcia? Será que Jesus veio por forma de locução interior, claro, para tantos espalhados pelo mundo inteiro? Será que é novidade? Aparições na história da igreja, ou isso nunca aconteceu? Será que nunca Deus falou com o seu povo? Será que os arcanjos nunca falaram com o povo de Deus? Quem será que falou com Nossa Senhora no momento da anunciação? Quem será que após a ressurreição apareceu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, durante os 40 dias? Quem será que na subida de Jesus aos céus aparece para anunciar que esse Jesus voltará na sua glória? Será história? Será conto da carochinha? Será que a palavra de Deus está contando histórias? O mundo pode estar contando histórias, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é autêntica, é divina, é imutável, é lei perpétua. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, já nos dizia Jesus. E ali, ainda no início do Evangelho de São Mateus, ele vai dizer: não pensei que eu vinha abolir a lei e os profetas, mas sim para cumpri-la.
Então, que história é essa de ficar duvidando do que é mais do que normal? Deste Deus que nos ama tanto, que nada faz sem nos revelar, sem nos contar qual deve ser o nosso comportamento diante das realidades que já estão bem visíveis em todos os aspectos, em conflitos, guerras, violência, fenômenos naturais, enfim, tudo. Mas será que tem gente que tomou anestesia geral e ainda não acordou? Me desculpem, meus irmãos, essa Sexta-feira Santa nos faz pensar tudo isso. Não só a gente lembra, mas é como se a gente estivesse presente naquele momento, aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tão grande é o poder de Deus, que Ele nos faz sentir, em determinados momentos, que é como se estivéssemos aos pés da cruz. Então, eu queria dizer isto. Ninguém não é obrigado a crer, não é dogma de fé. Mas, o que digo, eu provo, comprovo, revelo, mostro a todo aquele que desejar. Se eu tivesse uma vírgula, uma sombra de dúvida, eu não estaria aqui não. Com certeza que não. Eu não seria maluco de estar aqui dizendo o que estou dizendo nesse momento, o que disse ao longo dos meus 28 anos de caminhada com a peregrinação da imagem de Nossa Senhora. Eu estou dizendo isso por ter certeza absoluta. E tudo o que eu fizer para Deus, considero como se fosse nada. Sabem por quê? Porque este Deus me restituiu a vida, me ressuscitou, porque clinicamente, biologicamente, eu estava morto aos 4 anos de idade. Disse que um dia vou dar esse testemunho. E hoje estou aqui porque fui ressuscitado. Naquele tempo, não existia funerária em nossa cidade, que é uma cidade muito pequena. Meu pai já tinha saído para comprar, para encomendar na marcenaria o meu caixãozinho. Comprovadamente, cientificamente, eu estava morto. Mas esse me ressuscitou. Portanto, estou aqui para servi-lo, a Ele e à Mãe Celestial, que também tem sua história na minha vida, aí já no aspecto espiritual, sobrenatural. É por amor. É porque eu gosto de cada um de vocês também, que nem estou vendo. Nem sei quem assiste esse canal. Não sei. Mas o que interessa para mim é servir a Deus, uno e trino, e servir a nossa Mãe Santíssima. Este ornamento, este sacrário vivo, construído por Deus, para que seu Filho unigênito viesse fazer tua morada. Então, esta história de retirar o sacrário e colocar do lado da igreja, isto vem desta organização diabólica que se infiltrou na igreja há um bom tempo. E todos os demais acontecimentos. Sabemos em que se trata. Eu conheço todo o lado do bem
do céu, como também tudo que foi planejado através do tal de Master Plan, palavra de origem inglesa, que significa plano máximo. Plano máximo, máximo para quê? Para destruir a igreja. Um século antes do Concílio Vaticano II, este plano já estava sendo elaborado. Agora está em período conclusivo, nós estamos vivendo o segredo de Fátima na sua última parte. Com certeza absoluta. Vai ter medo? Claro que não. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece, como nos disse São Paulo. Não é? Pelo contrário, nos alegra muito sabermos que sobre a regência dele, em novos céus e nova terra, estaremos vivendo em plenitude aquela vida que ele nos propôs. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Vida em plenitude é em novo céu e nova terra, porque não é possível viver em plenitude. Nós estamos observando o que está acontecendo em escolas, antes no exterior e agora também em nossa nação. Por quê? Muito fácil de entender. Afastaram Deus também das escolas, onde já não pode mais ter uma imagem de um santo, não pode ter um crucifixo, não se celebra mais uma missa no dia das mães ou dia dos pais, ou dia das crianças, que era hábito, não se reza mais no início e nem no final da aula. É claro que o resultado vai ser, as consequências é tudo que a gente está vendo. Mas a nova ordem mundial será derrotada. A famosa não está com seus dias contados. Satã pode ir preparando o seu caminho de volta para onde ele vai ficar, aonde ele vai permanecer. Conforme nos revela lá no profeta Isaías, no capítulo 14. O astro brilhante, que foi retirado por orgulho, porque quis ser igual a Deus. No entanto, o menor da hierarquia dos arcanjos, São Miguel, foi ele, São Miguel, quem substituiu a Lúcifer, que estava mais próximo de Deus. Então é essencial para nós cristãos a humildade, a pequenez. Não tem essa de que ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos iguais, em todos os sentidos. Vou agora, para encerrar o encontro, a essas duas leituras. Hoje demora um pouco mais o vídeo, porque Sexta-feira Santa, dia de reflexão, de recolhimento. E quero chamar a atenção que as duas mensagens foram ditadas no mesmo dia, 29 de março do ano de 2013. A primeira foi revelada aos 15 minutos, ou seja, na nossa linguagem rotineira, 00:15. E a segunda mensagem, às 8h45, no dia 29 de março, a Sexta-feira Santa daquele ano de 2013. Lembrando que Bento XVI se retirou do Vaticano, da Santa Sé, no dia 11 de fevereiro de 2013. E que Jorge Amado Bergoglio foi eleito no dia
13 de março. Portanto, essas mensagens estão dentro do mês em que foi eleito Jorge Mário Bergoglio, ou, entre aspas, Papa Francisco. Estou falando para outro Papa não, tá? Estou falando a verdade. Comprovo no Código de Direito Canônico, tá? Se alguém desejar. Lá estão todos os artigos numerados e que vão falar de um conclave quando ele é inválido. Ok? Minha muito amada filha, hoje a minha igreja na terra será crucificada. Hoje marca o início das mudanças que serão rápidas e que virão para mudar a face da Igreja Católica no mundo. Na sua esteira virá a fusão de todas as doutrinas, que serão vistas em cada sinal público e demonstrado deliberadamente para que sejam testemunhados publicamente. Vejam agora como tudo o que eu disse a vocês virá à luz. Eu desafio àqueles entre vocês de negar a horrível verdade quando forem forçados a engolir uma mentira. Vocês, meus seguidores, meus servos sagrados, devem proteger seus sacramentos e devem estar vigilantes. Vocês, meus servos sagrados, em breve serão colocados à prova, porque a minha divindade será desafiada. As leis de Deus vão ser adaptadas. E quando a minha Eucaristia for adulterada, a mão de Deus vai descer com toda a força, que vocês vão saber de imediato que essas mensagens vêm verdadeiramente do céu. Minha tristeza se tornará sua tristeza. O seu sofrimento, por causa do seu conhecimento da verdade, tornará impossível para vocês aceitarem os sacrilégios que vocês vão ser instruídos a abraçar. Mesmo assim, se vocês não aceitarem minha profetisa e as palavras que eu a dou, eu ainda vou dar-lhes tempo, porque muito em breve vocês vão ser convidados a renovar seus votos pelos líderes entre vocês. Vocês serão solicitados para prometer suas vidas através de um juramento às leis do paganismo. Se vocês fizerem isso, vocês estarão sob a influência do maligno e vão travar batalha contra Deus. Vocês devem perseverar e permanecer fiéis a mim, e devem pedir-me por orientação no momento em que o homem que está sentado na cadeira de Pedro, que se recusa a seguir os seus passos ou usar os seus sapatos, vai destruir a fidelidade a Deus. Como agora vocês já testemunham a crucificação da minha igreja na terra, vou chamá-los para proclamar a verdade de Deus. Vou continuar chamando vocês, a fim de protegê-los. Eu vou assegurar que a minha igreja, aqueles que me aderirem aos meus ensinamentos, os meus sacramentos e a palavra de Deus, vivam através dos remanescentes que nunca vão me abandonar. Haverá aqueles entre vocês que vão me trair hoje. Outros entre vocês, em breve, vão denunciar meus sacramentos, pois vocês vão ser muito fracos para defender a palavra de Deus. Aqueles de vocês que já suspeitam da verdade e que tentam espalhar a minha palavra,
vão sofrer, porque vocês não vão ter coragem de levantar-se para a verdade. No entanto, vocês ainda vão permanecer fiéis a mim, porque sabem que não podem viver sem o meu amor. Ouçam a minha voz, inclinem suas cabeças, cansadas sobre o meu ombro, e permitam-me envolver meus braços em torno de vocês neste momento. Eu sempre vou protegê-los. De seu amado nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras da salvação. Agora vamos à segunda mensagem. Também do dia 29 de março de 2013. Logo, o meu amado Papa Bento XVI vai guiar os filhos de Deus de seu lugar do exílio. Minha muito amada filha, a história será feita hoje, como minha paixão está sendo comemorada. Isso, na verdade, representa a crucificação da minha Igreja Católica. Nos dias que antecederam a minha traição no meu tempo na terra, os sacerdotes, naqueles dias, lutaram de todas as maneiras que podiam para tentar provar que eu era culpado de heresias. Eles levaram o que eu tinha ensinado, a palavra de Deus, e torceram-na. Os rumores que eles espalharam depois continham mentiras, e eles disseram que eu estava tentando levar as pessoas para longe dos verdadeiros ensinamentos da igreja. Eles pregavam nos templos, alertando as pessoas para manterem-se longe de mim, para não ofender os sumos sacerdotes. Eles foram avisados de que se continuassem a espalhar minhas mensagens, seriam expulsos do templo sagrado como leprosos. Em alguns casos, aos meus discípulos foi dito que eles iriam sofrer punição física e que eles seriam presos. Enquanto eles blasfemaram contra o Espírito Santo, eles negavam que eu falava a verdade, e eles disseram que a minha palavra era de Satanás. E eles continuaram a adorar a Deus no templo, vestido com as roupas de reis. Eles lutaram por seu lugar no templo. Todos os servos humildes teriam que ficar parados em pé durante horas, enquanto eles se sentavam nas cadeiras que foram projetadas para reis. O altar era tão cheio de líderes da igreja que as pessoas comuns estavam confusas. Elas foram obrigadas a prestar homenagem a Deus por terem sido forçadas a honrar os servos de Deus obrigados a prestar homenagens a Deus por terem sido forçadas a honrar os servos de Deus nas posições mais altas. Os sumos sacerdotes exigiram respeito daqueles que assistiram ao templo. Eles exibiram todos os sinais exteriores de amor, humildade que se esperava deles, e ainda se vestiam e se comportavam como mestres na casa do meu pai, em vez de servos que estavam destinados a ser. As pessoas tinham medo de ofender os fariseus quando estavam me seguindo. Os sacerdotes foram intimidados e advertidos que se eles não parassem de espalhar a minha palavra, seriam despojados dos seus títulos. As pessoas comuns sabiam que, se eles fossem pegos espalhando meus ensinamentos, que seu próprio destino seria muito pior. A crucificação do meu corpo na terra completou a primeira parte da aliança com meu Pai para salvar a humanidade. A crucificação do meu corpo místico
A minha santa igreja na terra começou hoje, nesta sexta-feira santa, o início da perseguição final, pois o plano maçônico para contaminar a minha casa vai tornar-se agora claro para todos os que conhecem a verdade. A história vai se repetir agora, mas a verdade será enganada. Aqueles que me negam, no entanto, com o tempo vão voltar-se para mim. Aqueles que sabem as profecias preditas, que a minha igreja será um alvo final, para livrar o mundo de todos os vestígios de Jesus Cristo, estão ocorrendo agora e vão seguir-me no meu exército remanescente. Eles vão permanecer fiéis aos meus ensinamentos sobre o tempo final. Ninguém pode impedir que a verdadeira palavra de Deus se espalhe. Ninguém. O reinado na casa de Pedro será curto. E logo o meu amado Papa Bento XVI vai guiar os filhos de Deus do seu lugar, no seu asilo. Pedro, o meu apóstolo, o fundador da minha igreja na terra, irá guiá-lo nos últimos dias difíceis, quando a minha igreja lutar para sobreviver. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Com estas duas mensagens, a gente vai encerrando o vídeo de hoje, nesta sexta-feira santa, desejando a todos vocês uma feliz Páscoa e tenham a certeza que um só é o caminho profético, que é aquele que está primeiramente nas Sagradas Escrituras. E podem ter a mais absoluta certeza que nós estamos vivendo o que está narrado no parágrafo 675 do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, onde uma impostura religiosa seria imposta sobre o povo de Deus. Tenham todos uma santa sexta-feira, uma feliz Páscoa, e que na próxima semana, com muita alegria, estaremos retornando ao nosso encontro. A mim não importa o pequeno número de visualizações. Se tiver apenas uma pessoa assistindo, para mim é um motivo de muita alegria. A gente, claro, que deseja que muitas e muitas pessoas assistam, vejam, acompanhem este canal, porque ele é 100% autêntico. Se não fosse, se eu tivesse uma dúvida sequer, eu não estaria aqui, de forma alguma. Tenho os meus motivos próprios, que foi colocado no meu coração, tanto as mensagens de Maria Santíssima, como também essas do próprio Jesus. Que digo a vocês que no dia 11 de fevereiro, no ano de 2013, naquela data majestosa, no dia de Nossa Senhora de Lourdes, a gente já sabia que tal fato iria acontecer. Só não sabíamos o dia, porque não se fala em datas nas verdadeiras profecias. Mas sabíamos que ia acontecer. Né? E tenho aqui a mensagem para comprovar a quem quer que seja esta veracidade, esta autenticidade. Faça o seu esforço para que você seja da Igreja de Cristo, que você pertença ao corpo místico de Jesus e que você esteja longe do corpo social do anticristo.
Louvado seja Jesus, Maria Santíssima e São José, para sempre sejam louvados.